No vídeo de hoje nós vamos ver quais são todos os possíveis poderes finais do Teach para lutar contra o Luffy. Vamos ver qual vai ser a recompensa do trio monstro depois da guerra de Wano e vamos ver qual o segredo do olho do Zoro. Será que é algum Sharingan, uma maldição ou até um poder especial? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Salve meus bons, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Eu tô com a mesma camisa do vídeo de ontem porque eu tô gravando os dois em sequência, então eu vou ficar com a mesma camisa. Se você ainda não mandou sua pergunta, pode mandar lá no meu Instagram ou então aqui na comunidade do canal. E eu já posso até ter respondido a sua pergunta, então dá uma olhada nessa playlist aqui com os vários outros Sogeking Responde. Se ainda não, continua mandando que uma hora eu posso responder. Antes desse vídeo começar, já manda aquele likezão, se ainda não for inscrito ou for novo aqui, já se inscreve e ativa o sininho, para sempre receber os próximos vídeos aqui do canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. PHzinho perguntou: o Sop, como todos nós sabemos, para uma espada ficar negra é preciso que o usuário dela use ele com o Haki por algum tempo. Então qualquer arma pode ficar negra? Tipo o bambu do Vergo, ele poderia ficar negro? E você acha que as espadas do Zoro vão ficar negras no final da obra? Eu poderia ficar ativando e desativando o meu Haki, imbuindo na espada até ela ficar negra? Manda um salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, é quase impossível, pra não dizer impossível, que outra arma se transforme em uma lâmina negra. Até porque essa técnica foi mostrada nas espadas ou pras espadas, isso inicialmente. E mesmo dentre os maiores espadachins do mundo de One Piece, a gente ainda não viu nenhum conseguindo transformar sua lâmina em uma lâmina negra. Até porque os espadachins só utilizam a sua espada em meio às suas batalhas. Eles não utilizam outro meio, chute, soco, cabeçada, eles não fazem nada disso. O Vergo, por exemplo, ele utiliza o seu bambu, mas também utiliza chutes, utiliza o seu Haki no corpo inteiro, então ele não é meio que alguém que utilize só o seu bambu em toda a batalha que ele vai lutar. Ele utiliza vários outros meios, até mesmo para não perder. Dentre os espadachins já é difícil, a gente não viu ou não teve exemplos ainda de alguém transformando a sua espada em lâmina negra. Isso a gente vendo, mas a gente já teve dois exemplos de espadas que aconteceram isso, que foi a Shusui do Ryuma e foi a Yoru do Mihawk. Só o cara que foi de ser o deus da espada e o cara que é o espadachim mais forte do mundo de One Piece conseguiram. E a gente não viu nenhum outro, a gente não viu o Oden, que era um espadachim absurdamente forte e só utilizava as suas espadas, o Zoro ainda não conseguiu, então é bem difícil para espadachim, imagine para quem não é espadachim, então eu acho que é quase impossível que outra pessoa consiga fazer isso. E o Zorão vai conseguir no final da sua jornada, até porque o sonho dele é se tornar o maior espadachim do mundo. O Mihawk conseguiu, o Zoro também vai conseguir. Agora, se você pegar a sua espada e ficar colocando e tirando Haki, colocando e tirando Haki, eu também acho que não vai ser efetivo, até porque o seu Haki não vai evoluir. Foi dito que um Haki só evolui quando o usuário coloca sua vida em risco em meio às batalhas lutando contra alguém que é mais forte que eles. Só assim os seus poderes vão evoluir e os seus Hakis também. Então você precisaria lutar batalhas de vida ou morte para que o seu Haki conseguisse evoluir e assim esse Haki imbuído na espada em um momento ou em algum ponto da sua vida transformaria essa espada em uma lâmina negra. Então é mais ou menos isso que eu consigo imaginar. Lucas Sudimero perguntou: Lucas, já pensou em fazer live jogando jogos de One Piece como Pirates Warriors 4 e Burning Blood? Cara, eu já pensei em fazer live sim jogando esses jogos de One Piece, mas eu fui pesquisar o preço e eles estão bem carinhos. Eu não sei se eu vou conseguir jogar eles, mas eu penso que posso jogar sim. Não esses em específico. Por enquanto eu tô jogando um jogo chamado Mugen de One Piece, onde eles colocam ali as principais batalhas, os principais personagens pra lutar. Eu tô tentando aprender a jogar esse jogo porque é bem difícil, inclusive jogando contra o computador no mais complicado ali, que ele não deixa a
gente fazer absolutamente nada, e queria saber se vocês quiserem vídeo mostrando ali algumas lutas, eu posso fazer, mas não para postar nesse canal, para postar em outro canal só de jogos. Se vocês quiserem eu posso trazer, então já comentem aqui embaixo #Mugen de One Piece, que eu posso trazer vídeos relacionados a eles e posteriormente fazer lives de outros jogos de One Piece ou outros jogos que eu gosto de jogar também. Só vai depender de vocês, então já comentem aqui embaixo o que eu quero saber. Diego Lanoni perguntou: Sogeking, por que você acha que o Roger riu quando chegou em Laftel? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo essa pergunta eu vejo mais como um misto de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Felicidade por ter completado a sua jornada e chego à última ilha e ter se tornado o rei dos piratas, assim como o homem mais livre do mundo de One Piece. Mas também vejo como uma tristeza porque ao chegar lá, ele não viu o fim da sua jornada, mas o início de uma nova jornada que ele não poderia cumprir porque o seu limite de tempo de vida estava acabando. Ele iria morrer pouco tempo depois. Eu vejo mais como um misto desses dois sentimentos, mas mais felicidade por ter meio que descoberto toda a história do século perdido, quem é Joy Boy, e por isso mesmo que ele disse que queria ter vivido na época do Joy Boy. Porque poderia ser que com a força que ele tem atualmente, lá no passado, ele tivesse ajudado o Joy Boy com seus propósitos. Só que ele não conseguiu fazer nada disso. Eu vejo mais como um misto de felicidade e tristeza ao mesmo tempo, mas mais felicidade. Até porque ele utilizou ali sua última fagulha de vida para acender uma chama que queimaria por toda a era dos piratas, para fazer com que novos piratas chegassem até a última ilha e superasse o bando do Roger. É mais ou menos assim que eu consigo ver. Arthur Souza perguntou: qual seria a recompensa dos almirantes se eles não fossem da marinha? E qual deles seriam Yonkous? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo essa pergunta é bem difícil a gente conseguir estipular uma recompensa exata para cada um deles, até porque as recompensas não são dadas só pelo nível de poder de um personagem, é também por ele, mas pelo bando que ele faz parte, pelo perigo que ele representa no mundo de One Piece, pelos seus feitos na pirataria, pelas pessoas que ele influencia, tem vários outros aspectos que fazem com que uma recompensa possa aumentar, então a gente não pode estipular uma recompensa exata, mas a gente pode fazer uma estimativa. Levando em conta só o nível de poder de cada um deles, a gente pode ver que a divisão de poder no mundo de One Piece, pelo menos pra mim, tá a seguinte: Yonkous, almirantes, comandantes de Yonkou, Chichibukais, aí nós temos os supernovas e os vice-almirantes como o último. Então as suas recompensas deveriam estar ali entre as recompensas dos Yonkous e as recompensas dos comandantes de Yonkou. Não pode nem ser mais alta que a menor recompensa dos Yonkous e nem menor que a maior recompensa dos comandantes de Yonkou. E olhando a lista aqui das recompensas, nós temos que, por exemplo, a recompensa do Teach é 2.247.600.000 beris. Então a maior recompensa dos almirantes deveria ser um pouco maior que essa recompensa. E a menor recompensa deles deveria ser maior que a maior recompensa dos comandantes de Yonkou, ou de quem está nesse nível, que por exemplo nós temos aqui o Luffy, com uma recompensa de 1.500.000.000 de beris. Então a recompensa meio que coerente para os almirantes seria uma recompensa entre 1,5 bilhão ou um pouco mais que isso, até chegar em 2.247.000.000 de beris. Nem maior que a menor recompensa dos Yonkous e nem menor que a maior recompensa dos comandantes de Yonkou. É mais ou menos por aí que eu vejo uma recompensa boa para eles. Agora, de todos os três que a gente conhece, ou de todos os quatro, porque ali o Touro Verde ainda não foi apresentado, o único que eu acho que se tornaria um Yonkou seria o Akainu, pela sua Akuma no Mi ser bem apelona, a mais ofensiva do mundo de One Piece. Eu já fiz até um vídeo comentando sobre todas as recompensas dos marinheiros se eles não fossem da marinha ou se tivessem uma recompensa. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Everton Silva perguntou: salve, mano Lucas, estava pensando ultimamente como a Nami vai realizar seu sonho de fazer um mapa mundi se os Mugiwaras estão passando por apenas uma das rotas da Grand Line. Dessa forma o mapa mundi não estaria incompleto e ela de certa forma não realizaria seu sonho por ter partes faltando em seu mapa? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo essa pergunta é exatamente como você falou. Os Mugiwaras pegaram apenas uma das rotas da Grand Line e tem inúmeras outras, além de outras ilhas fora da Grand Line que os Mugiwaras ainda não foram ou não se aventuraram.
Pode ser que o sonho da Nami a gente não veja ela concluindo esse sonho. Pode ser um dos que eu falei em um vídeo comentando lá como os Mugiwaras vão realizar seus sonhos, que se você ainda não assistiu vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês, que eu falei lá que tem sonhos que a gente vai ver os Mugiwaras se realizando ou realizando esses sonhos, e tem outros que talvez a gente não consiga ver e veja só o resultado. O sonho dela pode estar muito relacionado com a destruição da Headline, e assim os Mugiwaras teriam passagem livre para qualquer parte do mundo, e assim eles poderiam se aventurar em diversas ou inúmeras ilhas do mundo de One Piece, e só assim a Nami realizaria o seu sonho. Mas tem outros sonhos dos Mugiwaras que também são da mesma forma que o dela, como o do Sanji, por exemplo, que também pode estar relacionado à destruição da Headline, mas tem outros que vão se realizar só com o Luffy se tornando o rei dos piratas, que é o próprio sonho dele. Eu falei sobre todos esses sonhos em um vídeo, como eu já falei, tá no card aqui em cima pra vocês. Então dê uma conferida lá que eu falei como a Nami pode realizar esse sonho, mas tenha certeza que até o final da obra ela vai realizar sim, mesmo que a gente não veja e veja só o resultado de como ela realizou. Toby9 perguntou: eu andei pensando se a fruta da tesoura pode ser a predadora da fruta da barreira, pois de acordo com o que sei, a Choki Choki pode cortar qualquer coisa. O que você acha? Bom, mano, eu já fiz um vídeo falando sobre a interação dessas duas Akumas no Mi. A gente tem que a Choki Choki no Mi pode cortar qualquer coisa como se fosse papel, qualquer objeto sólido à vontade. E a gente tem que a fruta da barreira protege de qualquer ataque, mesmo que tenha haki do armamento avançado, ainda assim não vai destruir essa barreira. E o próprio Oda já falou que uma barreira que é facilmente quebrável, ela perde a sua função. Então, se essas duas Akumas no Mi meio que colidirem, quem vai vencer? Se a gente disser que a Choki Choki no Mi ganha, a barreira do Bartolomeu perde a sua função. Mas se a gente disser que a barreira do Bartolomeu ganha, a Choki Choki também perde a sua função, porque ela não vai cortar qualquer coisa ou qualquer objeto sólido como se fosse papel. Então o resultado da interação entre essas duas Akumas no Mi é como se elas se anulassem entre si. E eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Não só sobre elas, mas várias outras Akuma no Mi. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Eu recomendo que vocês assistam. Sumire Okamura perguntou: de acordo com o SBS de número 92 sobre o carpinteiro Minatomo-san que estava na Vila Fuchsia e outro em Wano que são parentes, será que esse que estava no East Blue pode ter ajudado o Shimotsuki e o Shimaru no passado, trabalhando no navio que levou o Zoro para a Vila Shimotsuki? Provavelmente sim, até porque pela sua feição ele não demonstra ter ali 55 anos ou mais, porque essa seria a idade mínima para ele ter viajado com o Kozaburo há 55 anos atrás para formar a Vila Shimotsuki ali no East Blue. Então provavelmente ele foi pro East Blue numa segunda viagem, e aí ele pode ter sido alguém de confiança do Shimaru para ter levado não o Zoro, mas a mãe do Zoro grávida dele pro East Blue, e quando ela chegou lá ela teve o Zoro. E aí ele é filho do Shimaru, mas nasceu no East Blue. E aí casa tudo perfeitinho. Ele sendo um dos retentores ali, ou alguém próximo do Shimaru, que levou a sua esposa pro East Blue. E essa viagem pode ter acontecido há 21 anos atrás, que foi quando a mulher do Shimaru meio que engravidou dele. E aí ele percebeu que o Oden não faria nada contra o Kaido, e ele poderia morrer. Caso o Oden fosse lutar como aconteceu, ele não se rebelaria contra o Oden e ajudaria para lutar contra o Kaido, e assim ele morreria. Vendo que ele poderia morrer, ele mandou a sua esposa para o East Blue. E aí o Zoro nasceu lá, mas sendo descendente do próprio Shimaru do país de Wano. A gente tem também que quando o Zoro apareceu lá na Vila Shimotsuki desafiando ali o dojo do seu mestre, na verdade foi mostrado como se ele estivesse viajando de vila em vila e desafiando os dojos. Mas no capítulo 5 já mostra o Zoro lá como um discípulo do Koshiro. Ele sempre foi, ele não chegou lá, ele já era de lá. E isso no capítulo 5 é mostrado. Então pode ser que o Zoro nasceu no East Blue sendo do país de Wano e sendo descendente do Shimaru, e dos samurais que levou a sua mãe pro East Blue foi exatamente esse cara, que foi o Minatomo-san. Felipe Azevedo perguntou: quais as recompensas dos Mugiwaras pós Wano com base nas lutas e nas recompensas dos comandantes? Bom, mano, eu já fiz um vídeo falando sobre todas as recompensas dos Mugiwaras pós Wano, e eu acredito que muitas delas vão continuar exatamente as mesmas como eu já tinha falado, mas algumas eu acredito que vão mudar.
Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Mas começando, nós temos a recompensa do Luffy, que eu acredito que não vai mudar. Vai continuar 5 bilhões e 600 milhões de Iberis. E lá no vídeo, falando sobre todas as recompensas, eu explico o porquê. E eu acho que essa recompensa vai continuar sendo a mesma, então assistam o vídeo que está aparecendo no card aqui em cima. Agora falando sobre Zoro e Sanji, a gente tem que o Zoro sempre enfrenta o segundo mais forte do bando e o Sanji logo depois dele, o terceiro mais forte. E a gente sabe que no bando do Kaido a gente tem o Kaido como o mais forte, King e Queen como segundo e terceiros mais fortes. E as recompensas desses caras foram reveladas. A do King a gente tem, a do Queen quer dizer a gente tem ali que é 1 bilhão e 320 milhões de Iberis. E a do King é só um pouco maior, é 1 bilhão e 390 milhões de Iberis. Então a recompensa desses dois caras aí, ou do Zoro e do Sanji, depois que derrotarem eles, se eles realmente lutarem contra essas duas calamidades, a gente tem que a recompensa deles dois tem que ser maior. E aí eu apostaria em algo em torno de 1,5 bilhão para cada um. E aí o Oda pode fazer aquela brincadeira como ele fez com a recompensa do Sanji, se ali 10 milhões de Iberis maior que a do Zoro. Aí pode ser que dessa vez a do Zoro seja 10 milhões maior que a do Sanji. A do Zoro vai ser 1 bilhão 510 milhões de Iberis e a do Sanji 1 bilhão e 500 milhões de Iberis. Vai ser mais ou menos assim. Agora a do Jinbe eu acredito que seja um pouco menor que a deles. No vídeo que está aparecendo no card, eu falei que a do Jinbe seria um pouco maior. Mas agora vendo ali as lutas que ele vai ter, isso no mangá sem dar spoiler, eu acredito que a recompensa dele seja menor do que Zoro e Sanji. Vai ser algo em torno ali de 1 bilhão a 1 bilhão e 300 milhões de Iberis. Agora para saber o dos outros Mugiwaras, só assistindo o vídeo no card. Nandinho FS perguntou: Lucas, você acha que o Zoro esconde algum tipo de poder no olho esquerdo dele? Você acha que se ele abrir esse olho, se ele conseguir, ele vai despertar o Haki do Rei? Bom, mano, pro Zoro ter Haki do Rei, não necessariamente ele precisa abrir o olho dele. Até porque o anime meio que confirmou que o Zoro tem Haki do Rei, fazendo ele utilizar esse poder explicitamente. Aí você vai me dizer, ah, mas o anime não confirma nada. Confirma sim, até porque eles fizeram isso baseado em uma passagem do mangá que vai acontecer um pouco mais pra frente, onde se é questionado se o Zoro tem Haki do Rei ou não. E como o anime tem algumas informações privilegiadas que nem aconteceram no mangá ainda, provavelmente ele já tem uma informação que o Zoro tem Haki do Rei e já utilizaram logo no anime, antes mesmo de mostrar ou de se confirmar no mangá. Então não necessariamente uma coisa depende da outra, mas eu acho que pro olho do Zoro não vai ser nenhum tipo de poder e ele não vai mais abrir esse olho, porque eu vejo isso mais como uma maldição da família dele. Agora que a gente está tendo ali algumas informações reveladas sobre o Zoro e sobre a sua possível descendência do país de Wano, ele sendo filho do Uchimaru e o Uchimaru sendo descendente direto do Ryuma, pode ser que seja uma maldição da família Shimotsuki. E aí o Ryuma não tinha um dos olhos, o Uchimaru tinha meio que um machucado no olho esquerdo e não foi mostrado, e o Zoro tem esse corte no olho. Então provavelmente alguma maldição da família deles e não um poder em específico. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu acho que o Zorão não vai mais abrir o seu olho. Animo One Piece perguntou: dentre as habilidades que vou citar, quais o Barba Negra pode atingir? Despertar da Gura Gura e da Yami Yami. Qual seria o despertar delas? Haki da observação e armamento avançado? E ele pode ter o Haki do Rei? E pode ter uma terceira fruta, qual? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo as suas perguntas, que foram várias, nós temos primeiramente o despertar da sua Akuma no Mi. Eu acredito que ele pode despertar as duas Akumas no Mi, só que ele se tornaria bem apelão. Só que se você me perguntar qual o despertar de cada um, eu não vou saber dizer. Até porque o despertar das Logias ainda não foi apresentado ou o Oda não nos disse: ah, isso aqui é o despertar das Logias. Então eu não faço a mínima ideia. Já pro Haki da observação, do armamento e do rei, eu acredito que o Teach tenha pelo menos o Haki da observação avançado, porque ele meio que já demonstrou ter o Haki da observação normal. Quando ele encontrou o Luffy, ele disse que pela sua força, sua recompensa de 30 milhões de Iberis era pouca. E depois que ele encontrou o Luffy mais uma vez em Impel Down, falou que ele ficou mais forte pelo seu Haki. Então pelo menos o da observação ele já tem, e o da observação avançado ele pode despertar. Também acredito que ele tem o Haki do Rei e ainda não foi mostrado, até porque ele é um dos figurões
vilões do mundo de One Piece se tornou um Yonkou e tá na corrida pelo One Piece com o Luffy. Então provavelmente ele vai ter o Haki do Rei também. E ainda foi mostrado que esse Haki tem uma evolução. E o Luffy tá utilizando ela, então o Teach também vai ter que aprender para utilizar. Já sobre a sua terceira Akuma no Mi, eu acredito que ele vai ter sim. Se ele chegar ali no finalzinho da Guerra de Wano, ele pode ter 3 opções de Akumas no Mi, todas umas míticas, para que ele possa pegar. A primeira delas é a do Marco, que ele não pegou lá na Guerra de Troco por algum motivo. A gente sabe que ele pega Akumas no Mi fortes para dar para o seu bando. Tem a do Kaido, que é a mais provável que ele pegue, até porque ele tem uma fraqueza, que a sua Akuma no Mi não dá intangibilidade para ele, e ele tomar muito mais dano do que uma pessoa normal toma. Então com a Akuma no Mi do Kaido ele teria as escamas para se proteger, ou então a Akuma no Mi do Orochi, que mesmo ele sendo ali um bundão, a Akuma no Mi dele é teoricamente bem forte, por ser uma zona mítica e dá ali inúmeras vidas para ele. Então o Teach poderia querer esse poder também. Então o gordão vai ficar bem apelão, ele vai ter tanto despertado as 2 Akumas no Mi, eu acredito que ele vai ter, o Haki da observação avançado, acredito que ele também possa ter isso, o do Rei, até porque foi mostrado uma evolução e pode pegar uma terceira Akuma no Mi, então o Luffy vai ter que rebolar muito para conseguir vencê-lo no final dessa história. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Manda lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram, pode até mandar nos 2 locais e me segue lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, inclusive a playlist com os outros Sogeking Responde. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!